de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer a Amanda Couto, muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, viu? E o Leandro no teclado, né? Vocês são familiares, não? Então, nós nos conhecemos congregando na mesma igreja, né? Na mesma igreja. Então é como se fosse um familiar mesmo. Nosso irmão em Cristo, né? Então, agora, ô Amanda, você nasceu na igreja cristã, não? Eu nasci na igreja cristã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque esse é um hino tradicional da igreja, né? Eu fico muito feliz de iniciar mais um programa, saber que você está do outro lado da tela, que nós juntos vamos passar aqui momentos de alegria, de emoção, de amor, que vamos poder trocar experiências, e esse é meu desejo, que você tenha
um início de noite abençoado, debaixo da graça e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu começo o programa convidando a você para orar comigo, para clamarmos pela presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas. Damos graças a ti pelo Deus maravilhoso que tu és, pelo Pai, pelo amigo fiel, companheiro, pelo Deus soberano e poderoso que tu és. Peço, Senhor, abençoa as pessoas em todo o Brasil. Cuida, Senhor Deus, de cada um conforme a tua vontade. Se há pessoas precisando de paz, que estão ansiosas, estão aflitas, entra com providência, com a paz que transcende todo entendimento. Elas não vão entender, Senhor, por que tem tanta paz no coração delas, meio a tanta aflição, mas o Senhor entra com paz em nome de Jesus. Se há pessoas precisando de cura, de libertação, liberta, de transformação, transforma. Seja o Senhor aquele que muda toda e qualquer circunstância. É a nossa oração em nome de Jesus. Acima de tudo, vem teu Espírito Santo sobre nós. Acampa teus anjos ao nosso redor. Nos encha com teu amor, com a tua graça, que é o favor imerecido. Nenhum de nós merecemos, Senhor, mas o Senhor é aquele que pela graça nos salvou. Então vem com a tua graça nos encher neste fim de tarde, nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que alegria! Ontem foi uma delícia o programa, nós conversamos, nós trocamos experiência, nós louvamos, e você é meu convidado para estar todos os dias aqui às 18 horas, ao vivo. Antes tem o programa Sempre Melhor, que começa às 15 horas, e antes do Sempre Melhor, indo de trás para frente, né, tem ao meio-dia o Patati Patatá. Então do meio-dia às 3 o Patati Patatá, das 3 às 6 o Sempre Melhor, às 18 horas, né? E das 18 às 19 horas aqui entre nós. Esse programa reprisa à 1 da manhã e depois reprisa também às 6 da manhã do dia seguinte, tá? E vocês sabem, é um programa feito completamente sem nenhum filtro. Nós queremos que as pessoas liguem para nós e que se sintam à vontade aqui entre nós. Então eu quero falar já com o telespectador. O telefone é 11 910 36 36 36. Será que tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Rogério. Ô Rogério, tá bem, querido? Bem, graças a Deus, melhor agora, Rinaldi, falando de você. Oh, perdão, pastor Rinaldi. Não, Rinaldi mesmo. Satisfação em falar com você, meu irmão. O prazer é meu, pastor. Me diz, você fala de onde? De Suzano. Suzano, aqui na Grande São Paulo. E você é casado, é solteiro? Como é que é a sua família? Eu sou solteiro, pastor. Solteiro? E você já assistiu nosso programa outras vezes ou não? Rapaz, o seu programa me traz uma alegria tão grande, você não tem noção. É assim, eu morava com meus pais. Meus pais não, minha mãe e meu pai já faleciam. Meu pai também era pastor. Amém, amém. E assim, como eu não tenho internet aqui ainda, Deus vai providenciar isso mais para o futuro, aí eu fiquei buscando os canais de televisão aqui, canais abertos, né? E de repente me deparei em Mais Família. Para aí, se eu ficar aqui, nunca mais saio daqui, nesse canal. Que legal! Foi onde que eu conheci. Então assim, eu acordo, já ligo. De madrugada eu levanto às vezes por horário, eu ligo para poder assistir um pouco, e aí vem acompanhando, né? E todas as vezes que eu via você fazer o programa e as pessoas ligando, eu ficava pensando, não, um dia eu vou conseguir, eu vou ainda falar com o pastor Rinaldi, em nome de Jesus. E hoje, por uma casa, quando eu saí do banheiro, eu vi que tinha começado o seu programa, eu deixei ligado. Aí eu apertei para ligar, eu já atenderam. Opa, é hoje. Uau, é hoje, hein? Hoje é o dia que Deus preparou para a gente conversar, né? Você é nascido em lar cristão ou não? Teu pai era pastor. Eu sou filho adotivo, né? Quando eu vim para casa dos meus pais, eu tinha 15 anos. Então eu não nasci em lar cristão, mas eu já era antes de conhecer eles, de conhecer sua família, entendeu? Mas com uns 8 para 9 anos eu fui para a igreja. O pastor me evangelizou e eu fui para a igreja.
Que bênção. Olha, é a primeira vez que eu me lembro aqui, nesses 7 meses e pouco de programa, de estar falando com alguém que está me dizendo, olha, eu era filho adotivo. Aí quando você disse, me pintou uma curiosidade. Eu quero saber coisas que você tem para me falar a esse respeito, né? O que você pode compartilhar com outras pessoas que nessa hora nos assistem e que têm uma experiência semelhante? Porque, claro, irmão de fé, né? É irmão, é filho, é alguém que às vezes é mais amado ainda, porque foi aquele escolhido pelo pai e pela mãe, não é verdade? Sim. Mas eu queria ouvir a tua experiência, queria que você me contasse algum testemunho de fé, algo que possa nos edificar nesse início de noite aqui no programa. Amém, pastor. Eu vou tentar resumir, rapaz, mas eu vou tentar falar aqui, resumindo, tá? Assim, eu nasci numa família, eu sou mineiro, né? E mãe teve 9 filhos, eu fui o caçula, todos ela deu, né? E eu fui o último que ela deu, um outro casal criar, e esse casal com 9 meninos não tinha condições de ter filhos, e me adotaram assim. Lá em Minas tem muito isso. Leva e cuida dele. Eu não tenho nada documentado. E eu convivi com esse casal até os 6 para 7 anos, que eu me lembro. E eles tinham sérios problemas. Ela tinha problemas mentais e ele tinha problema de alcoolismo. E a gente morava na roça, tudo. Ela tinha problema? Ela tinha problema de quê? Ela tinha problemas mentais. Mas eu não conheci muita história dela. Uhum. E ele de alcoolismo? E ele de alcoolismo. E aí você conviveu, quer dizer, a sua mãe então teve 9 filhos? A minha mãe biológica teve 9 filhos. E os 9 ela doou? Os 9 ela doou. E aí você depois teve contato com seus irmãos no decorrer da vida ou não? Sim, eu tenho contato com quase todos. Uma eu não conheço, a mais velha das irmãs mora no Paraná, não conheço, mas eu falo com ela quase todos os dias. E o mais velho ninguém conhece, mas os outros todos eu tenho contato. E aí, quando você foi doado para uma família que te criou até próximo aos 7 anos de idade, é isso? Isso. Mas que tinha sérios problemas em casa, ela com problemas mentais e ele com alcoolismo. Então você entrou num lar conturbado. Muito conturbado. Puxa, que experiência incrível. E aí, depois, continua contando. E aí, com o tempo, como a gente morava numa roça, era fazenda, a fazenda faliu, fomos morar na cidade, que a 8 quilômetros tinha uma cidade, que era o nome da cidade Cachoeira de Minas, né? Aí foi morar nessa cidade, e quando eu fui morar nessa cidade, do lado havia uma igreja, tinha a casa do pastor, depois tinha a igreja, do lado dessa casa que eu fui morar. E aí foi aí que eu comecei a conhecer a Cristo, através de um pastor que morava lá. Só que assim, eu era proibido de ir para a igreja, porque eu ainda morava com esse casal, né? E eles eram muito católicos, muito devotos, então eles não aceitavam, né? Mas mesmo assim, eu continuei indo, até chegou uma hora que ela cansou, porque toda vez que eu ia para a igreja, ela me batia, ela não aceitava aquilo, né? Você apanhou muito quando criança? Eu apanhei bastante, assim, mais da senhora que era a minha mãe, eu era com minha mãe, e dos outros na rua, né? E essa história, aí depois você foi, começou a conhecer a igreja, ia bastante, apanhava uma vez, 2, 3, ela começou a desistir de te bater. Fala, esse menino quer ir para a igreja, deixa ir para a igreja, é isso? Isso. E aí quando que esse seu pai, foi esse seu pai que faleceu ou não? Então, aí com o tempo, eu morando na igreja, ele teve muitos problemas, aí ele acabou, esses casais não moravam mais juntos, porque como ele tinha problema de alcoolismo, e ela vivia também sendo internada por problemas mentais. Enfim, eu fui, como eu estava indo para a igreja, eu passei por várias casas, aí um ficava um pouco comigo, outro, porque eu não podia deixar jogado, né? E aí, quando eu comecei com a igreja, a própria igreja começou a cuidar de mim. O pastor cedeu uma parte lá do quarto dos filhos dele para ir morar junto, para ver que rumo não tinha ter tomado. E aí fui ficando. Nos meus 8, 9 anos, mais ou menos, eu fui ficando na casa dele. E aí, quando chegou um certo tempo, eu já estava com 13 para 14 anos, quando eu conheci esse meu pai, que era pastor.
pastor, que ele foi passear lá, porque ele era pastor também, ele já conhecia o pastor que estava lá, que era uma Assembleia de Deus, né? Ele me conheceu, só que eu não sabia que ele estava interessado em mim, porque a igreja contou a minha história, mais ou menos para ele, e ele se interessou muito por mim. E detalhe, esse pastor tinha 14 filhos. Meu Deus, mas eram 14 filhos dele, como que chama? Biológicos. E aí apareceu o 15º, que era você, e ele falou, vem pra cá, onde come 14, come 15. Isso, então, mas só que ele passou uns 2 anos, mais ou menos assim, eu nunca percebi, eu sei que quando ele ia passear, aquele ano daqui de Suzano, ele ia passear lá, ele ficava muito próximo de mim, ficava perguntando as coisas, mas eu nunca me liguei, né? E aí um dia, ele falou para mim assim, eu queria que você fosse passear na minha casa, na sua férias, eu quero que você estuda, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Como eu dependia dos outros, então eu trabalhava na roça, eu ia para a roça trabalhar, porque não tinha tempo para estudar, e eu trabalhava, levantava 4 horas da manhã para pegar os caminhões, para ir ganhar café, fazer alguma coisa, né, para ajudar na casa onde eu morava. E aí, eu falei, eu quero que você tenha notas boas. Eu falei, vai ser difícil, como eu vou ter notas boas? Ou eu trabalho ou eu estudo. E aí foi quando... Mas aí teve um jeitinho lá, e aí eu fui usando só passear na casa dele. Eu fiquei 1 mês. E aí, quando foi para mim ir embora, eu tinha que ir embora, e a pessoa que estava responsável de vir me buscar, eu fiquei desesperado, porque eu não queria ir embora. Foi quando ele falou para mim assim, ó, eu estava fazendo um teste com você, para ver se você ia se adaptar com a minha família e a minha família ia se adaptar com você. Uau! E eu já estava chorando, já, porque eu estava desesperado, eu não queria ir embora. Né? Imagina só. Que coisa interessante. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu estou com 48 agora em julho. Que maravilha de história. Aí você foi morar na casa com a família do pastor, que tinha 14 filhos, você ganhou 14 irmãos. Isso. E aí a convivência na casa pastoral foi mais tranquila ou foi também bagunçada? Não, para mim assim, tudo era novidade, ao mesmo tempo preenchia algo, sabe? Preenchia algo na minha vida que eu não tinha, tipo família, porque eu nunca convivi, tipo assim, eu tinha esse casal que não tinha filho, era só eu, morava na roça, então não tinha muita convivência com mais pessoas, né? E quando surgiu essa família, cara, foi assim, acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, era planos de Deus. Na verdade, antes de tudo isso acontecer, uns 2, 3 anos antes, eu sempre falava para as pessoas, um dia eu vou embora daqui, eu vou embora para São Paulo. Eu falava aleatoriamente, mas isso estava dentro do meu coração, eu não tinha noção. Era o próprio Espírito de Deus dentro de mim falando isso, então eu falava com muita convicção. Sabe, eu falava com convicção, mas eu não tinha certeza, assim, quando isso ia ser. E de repente tudo aconteceu, eu fui lembrar que eu tinha essa convicção depois de uns 6, 7 anos que eu já estava morando aqui, que o Espírito Santo me trouxe novamente e falou assim, olha que homem que eu faço com você, de você eu cuido, entendeu? Mas mesmo assim, Deus ainda demorou a trabalhar o quê? A questão da paternidade, porque a minha mente já estava formada. E você viveu muitos conflitos nesse sentido? Poxa, minha mãe me doou. E teu pai biológico? Então, meu pai, nessa história, eu vim conhecer ele com 30 e poucos anos. Eu estava com 37, 38, por aí. Eu fui buscar, na verdade, um tio meu, irmão da minha mãe biológica, que descobriu onde ele estava, porque eu não sabia, não conhecia quem era, nem imaginava. Ele foi embora da casa da minha mãe, que ele conviveu com minha mãe acho que 2 meses. E quando ele foi embora, a minha mãe estava grávida e não sabia nem ele. Então ele só soube que tinha um filho, eu acho que já estava com 14 para 15 anos, quando ele soube que tinha um filho. E como é que foi quando você viu ele? Rapaz, é uma outra história. Eu fui para lá, meu tio me ligou, meu tio mora em São José dos Campos, me ligou e falou, descobriu que é seu pai, se você quiser vir para cá, nós vamos para lá. Eu catei o carro, estava um dia tão à noite, muito boa, eu não quis nem saber. Eu catei o carro, fui para São José, catei ele e fomos para a cidade onde eu morava, né? Dormi lá e depois outro dia eu fui para a cidade, que é depois de Itajubá, que é Maria da Fé. Eu descobri que era lá que eu morava. Eu fui para lá e comecei a andar na cidade, perguntar, me deram um ponto de referência, mais ou menos onde que ele poderia estar. E aí saí procurando cidade, fui parar num asilo. Aí esse asilo, as pessoas conheciam muito ele era uma pessoa muito assim, que gostava de ajudar pessoas, ele ajudava muito a igreja católica e tal. E enfim, eu consegui achar na casa de uma mulher que era amiga dele lá. E estava aquela chuva muito forte caindo, e eu lá de fora, quando eu bati assim, aí a senhora saiu, tinha uma pessoa chamada, o apelido dele Ney, mas até hoje eu não decorei o nome dele. O apelido dele é Ney.
Aí chovendo, você indo em busca do seu pai, que você não conhecia desde a infância, devia ter um vazio muito grande, né? O desejo de conhecer o seu pai mesmo, que você tinha passado. Demais. Assim, eu tinha curiosidade, eu queria saber as minhas origens, o porquê. Algumas perguntas que de repente não tinham resposta, entendeu? E aí, quando você viu ele, aí como foi essa coisa de você vê-lo? Rapaz, lá em Minas, janela já dá de frente com as ruas, né? Então, eu peguei, fiquei olhando assim, quando ele saiu na janela, chovendo, acho que ele ficou tão assim, agoniado, eu não sei qual é o sentimento que ele tinha, que nem abriu o apartamento, ele ficou na janela e eu tomando chuva, ele falando comigo, você é meu filho? Aí a senhora, vai lá, chama ele para vir para dentro, eu saí olhando para a cara dele, ele tremendo, mas tremendo que eu. Que incrível, que incrível. E enfim, aí ele me levou até a casa dele, e aí sentei um pouquinho na casa dele, ele morava assim, tinha umas casas no asilo, assim, né, uma vilinha, casas de pessoas assim, que moravam sozinhas, enfim, e aí ele morava na sua casa. Quando eu entrei na casa dele, eu já me identifiquei com muita coisa, de olhar as coisas, cada coisa no seu lugar, e hoje não sou mais, mas eu era muito perfeccionista, e aí eu falei, opa, tem coisa minha, olha, então tem coisas do meu pai em mim, né, mas o meu perfeccionismo mesmo era mais uma deficiência, de repente, falta de muita coisa, sabe aquela coisa que me chama atenção? Esse era o meu problema maior, né, e eu descobri depois, e comecei a trabalhar isso, e logo em seguida, depois que conheci meu pai, depois em seguida não, acho que depois de uns 5 anos que conheci meu pai, eu tive síndrome do pânico, aí parece que tudo veio à tona, tudo começou a acontecer, e enfim. Mas peraí. Aí você continuou o contato com ele depois? Então, a primeira vez que eu fui, ele me tratou bem e tal, foi muito legal, conheci ele. Aí ele falou que eu tinha mais irmãos por parte de pai, eu conheci um. Porque no dia que eu conheci meu pai, fazia um mês que o meu irmão por parte de pai tinha morrido, mais velho dele. Por isso que acho que ele tremeu, foi acho que isso que eu entendi, entendeu? Entendi. E aí, enfim, aí depois eu voltei, depois de 1 ano e meio eu voltei para revê-lo, assim, eu peguei o telefone dele, mas eu tentava ligar e não conseguia falar. Aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, acho que foi mais ou menos isso, no final de ano, eu falei, eu estava de férias, eu falei, eu vou passar para ver ele, ver como que ele tá, né, pra gente se aproximar. Mas ele não deu muita abertura, e eu sei, talvez, não sei se foi um sentimento meu, mas eu percebi que ele não queria muita aproximação. Mas é entendível, sabe? Ele tinha perdido outro filho, pessoas de mais idade às vezes entram em depressão. Aí a gente, por exemplo, eu estou vivendo um caso desse na minha casa. Meu pai tem estado meio deprimido, e a gente fala, essa comida não está boa, a televisão não está boa, as coisas não estão boas. A gente demora a entender que a pessoa está deprimida, está vivendo um momento ruim dentro dela, não é nós. Então eu acredito que isso pode ter acontecido com seu pai, quer dizer, ele tinha perdido um filho, e aquela coisa toda, a idade, e aí de repente o desinteresse não era por você, era um desinteresse da vida, né? Mas é muito bonito que você tenha... Agora, essa é minha curiosidade, antes de eu dar meu ponto de vista, você se revoltou em algum momento? Na adolescência, sim. Eu ficava perguntando por que eles fizeram isso comigo. Então, eu tinha muitas perguntas sobre por que eles me abandonaram, por que eles fizeram isso. Porque, assim, até eu chegar nessa família, eu passei por muita conturbação, abusos, um monte de coisa. Então, eu cobrava isso, eu queria uma resposta de alguém. Alguém era responsável por isso. Então, era essa a revolta minha, né? Eu não quis te perguntar, mas eu imaginei que você fosse me dizer isso. Em algum momento, há pessoas que tentaram até aproveitar, abusar de você, né? Aí a vida foi virando, quer dizer, passa numa casa, passa noutra. Tem gente nojenta, gente que aproveita da simplicidade, da ingenuidade, até mesmo uma criança. Aí é nojeira, né? Uma pessoa se aproveitar disso, porque se você pode acolher, tudo bem. Se você não pode acolher, não posso acolher. Mas querer se aproveitar, seja financeiramente, sexualmente, do que for, não interessa o que for. Eu acho que não cabe mesmo, é a pessoa, eu acho que é o ser humano mais torpe, né? Que quer se aproveitar da ingenuidade e da, vamos dizer,
da situação que a pessoa está, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Mas aí você foi, Deus fez de uma forma que você foi morar do lado de uma igreja, se interessou pela igreja, acabou o pastor, esse sim, interessado em te abençoar, em te ter como filho, foi se aproximando da tua família, foi te aproximando da família dele, e depois de uns 2 anos mais ou menos, disse: olha, eu na verdade estava te estudando, para mim você é um filho amado e querido, eu quero te levar para minha casa. Exatamente. Aí, foi isso. Aí você então começou ter uma vida em família, como você disse, e achava aquilo curioso. Agora eu tenho irmãos, agora eu tenho uma família decente, como é que eu lido com isso? E o tempo foi passando. Então, foi tudo assim, se tornou algo normal como uma família. Que dias tá feliz, que dias briga, fica de mal, mas daqui a pouco fala de novo. E foi tudo normal. E isso foi restaurando dentro de mim algo que eu precisava. Né? Amém. E eu entendi. E assim, o que nunca saiu de dentro do meu coração foi a gratidão. A gratidão de como, assim, se eu olhando hoje para a época, quem que pegaria um adolescente de 15 anos com uma formação? Só Deus sabe o que passava no coração de uma pessoa dessa, né? Olha... Então, assim, hoje eu tenho uma gratidão muito grande por essa família. Mas foi plano de Deus. E eu entendi, mesmo nós fazendo coisas erradas, errando, mas eu entendi que era plano de Deus. E a gratidão não sai de dentro e nunca vai sair enquanto eu estiver nessa terra aqui. Não vai sair essa gratidão que eu tenho por esse pastor que hoje Deus já levou, pela família, que eu tenho isso como minha família. Como todas as famílias têm os seus defeitos, mas eu não me importo com isso, porque isso faz parte. A gente aprende com tudo. Né? Mas olha, Rogério, aí ele viveu por mais quantos anos, você nessa casa, e por quantos anos vocês ficaram juntos, até como que terminou essa... Terminou não, como é que ficou essa relação da família com você? Então, aí foi uma outra história. Quando eu vim pra cá, ele me trouxe pra cá, eu ia ficar um período de 6 meses com ele, pra poder depois o juizado menor autorizar e passar responsabilidade pra ele e tal. Dentro de quase 4 meses que eu estava aqui nesse processo, ele tinha um problema de diabetes, né? E deu um AVC nele. E aí, quando deu um AVC, ele foi ficando doente. No prazo de 6 meses que eu estava morando com ele, ele faleceu. Meu Deus. Aí outra perda na tua vida, outra perda. Outra perda na minha vida, mas eu entendi. Eu não senti tanta perda. Eu senti o quê? Que eu falei, Deus, seus planos é perfeito. Porque assim, eu tinha pouco tempo de convivência, então eu não cheguei a ter aquele apego com ele, de amor, essas coisas. Então, eu não sofri tanto, eu fiquei assustado. E com medo da família não querer mais eu e me mandar de volta, entendeu? E a família? Aí, e a família? Curioso agora, e a família? A família, filho, me abraçou de uma maneira... Aleluia! Surpreendente, sim. Cara, que história fantástica, sabe por quê? Porque é o seguinte, é uma história de altos e baixos, mas é uma história que você vê nitidamente a mão de Deus, e mais do que tudo a forma com que você recebeu isso. Eu estou admirado, eu tenho vontade de conhecer agora, meu irmão, porque com tantos altos e baixos, você podia se revoltar, começar a pisar na bola, fazer um monte de coisa, e você disse, não, eu sou grato porque eu entendi que Deus me colocou no trilho, como se fosse um trem desgovernado. Deus te colocou no caminho, aí o pai morreu, o pai, seu pai, porque ele te escolheu como filho, morreu, e aí então você ficou inseguro com relação à família. Só que nessa família tinha um segredo, e agora eu falo para os telespectadores. O segredo era que o pai havia ensinado os filhos pelo caminho que deveria seguir. Ensina o teu filho no caminho que deve seguir, e ainda quando crescer não se desviará dele. O pai foi embora, mas os filhos continuaram no caminho. Os filhos disseram, esse irmão, escolhido pelo meu pai, pela minha mãe, para ser nosso irmão, é nosso irmão de fé, é nosso irmão de família, é nosso irmão de criação, e nós queríamos tê-lo ao lado, porque foi uma escolha do papai. Eles eram pessoas bem criadas, e quando você vê uma família bem criada, então
A tua insegurança era tua, porque você havia passado por outras famílias e outros irmãos mal criados e outros pais e mães que infelizmente não tinham tido essa base de um homem cristão que te escolheu mesmo tendo 14 filhos, te escolheu como filho de amor e levou ele para sua casa, levou você para a casa dele com 15 anos de idade. O improvável de fato aconteceu, mas era o provável para um homem cristão, para um homem que tinha compromisso com Deus e que via em você um ser humano que precisava de amor, de carinho, de afeição. Ele fez isso enquanto ele pôde viver, mas quando ele não viveu mais, então a família dele seguiu fazendo, né? É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. E você vê essa família ainda hoje, não? Vejo, direto. A minha mãe, ela tem 87 anos, mas imagina uma mulher lúcida, uma mulher que pelo menos 2 vezes por ano ela lê a Bíblia, ela lê livro, ela fica fazendo caça-palavra, sabe? Meu Deus do céu, eu falei, mãe, ela tem mais saúde que eu, é capaz de eu ir embora primeiro que a senhora, porque ela tem uma saúde de festa. Como é que ela chama? Olga. Olga, que nome lindo. Fiquei curiosíssimo de te conhecer, porque eu acho muito bonito da tua parte haver gratidão, sabe? Porque você deu o código, você deu o segredo, você entendeu que Deus cuidou de você e você tem gratidão. Então isso Deus se agrada demais da tua vida, Deus se agrada demais. Pastor, eu estou tendo cada experiência agora morando sozinho com Deus, que coisa que eu não tive quando eu estava assim, eu estava acompanhado. Hoje eu vivo experiências com Deus e cada dia uma novidade de vida que eu vivo, né? E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo sobre paternidade. Amém. Muito forte mesmo, muito forte. E assim, às vezes eu falo assim, meu Deus, será que eu estou ficando doido? Mas às vezes eu ouço Deus falando, e quase se torna audível o que Ele fala ao meu coração. Então assim, meu Deus, só o Senhor mesmo fazer uma coisa dessa, porque se eu olhar para mim assim, eu sou um improvável, né? Mas olhando para trás, a gente pode olhar para o passado como experiência para que a gente continue prosseguindo, porque às vezes a gente olha para o futuro, se torna uma ansiedade muito grande e você não sabe trabalhar isso, acaba entrando em causa. Mas eu olho para o passado vendo o quanto Deus fez, então Ele me traz à memória aquilo que me dá esperança. Amém. Meu irmão, você não é um improvável não. Sabe por quê? Toma posse dessa vitória. Você sempre profetizou sobre sua própria vida. Você lá atrás dizia, eu vou para São Paulo. Quando você dizia, eu não sabia por quê. Você estava vislumbrando, você estava imaginando aquilo que aconteceria. Como eu, quando criança, dizia, eu vou ser artista, eu vou ter 1 minuto na televisão. E hoje Deus me dá uma emissora. Assim Deus fez na tua vida. E Deus está fazendo agora de novo, quando Ele diz para você sobre paternidade. E você não é um improvável, você é uma pessoa testada nisso. Só pode falar de algo aquele que viveu aquilo que pode dizer. Eu posso dizer de empreendimento, porque eu comecei vários negócios do zero, graças a Deus fiz grandes negócios de sucesso, quebrei e fiz de novo, do zero, quebrei e fiz de novo, então eu posso falar de empreendimento. Hoje em dia está cheio de gente na rede social aí, falando daquilo que não sabe. Eu vou te dar as 10 formas de fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou te dar as 5 maneiras de chegar aonde eu nunca cheguei. E desculpa, um monte de tonto pagando para esses caras ficarem ricos. E eu fico um pouco bravo com isso. Porque... Se eu falar isso, eu me senti muito enganado nesse sentido, né? Porque eu fiquei desempregado, e aí todos os cursos que apareciam, assim, curso na internet, eu ia fazendo, aí no final era assim, mais uma enganação. Não sei se eu, tipo, meio por fora, porque eu sou da transição da internet, né? Hoje eu estou tentando me adaptar com a internet, mas eu sei que estou bem. Você falando isso, eu me sinto até grosseiro de ter dito o que eu disse, mas é que eu quero dar um puxão de orelha nas pessoas e dizer o seguinte, gente, presta atenção, você para saber se a pessoa tem experiência para dizer, tem que saber da vida da pessoa. Para você dizer... Você se confiar a um médico, você precisa saber se aquele médico é bom, se ele tem um histórico bom, ou se ele fez uma boa faculdade, todo mundo tem um começo. Então, há pessoas que vão fazer uma cirurgia plástica e não sabem se o médico existe, se ele fez cirurgia em alguém. Aí é muita irresponsabilidade. Da mesma forma que para você querer aprender,
tem que aprender com quem é experimentado. Você, meu querido Rogério, é um cara experimentado para falar de família, para falar de paternidade, sim, porque você viveu em várias famílias, você teve várias experiências, você viu um pai bom e viu outros pais ruins, você, mais do que tudo, foi cuidado por todo o tempo pelo verdadeiro pai. Isso é muito bom. Pode um pai e uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus nunca nos abandona. Então você tem, e Ele te carimbou com carimbo de filho, querido. Então, meu irmão, amei te conhecer. Obrigado. Eu registrei numa ocasião, falando aqui abertamente, uma marca chamada Esta é a Sua Vida, que era feito na televisão. Eu registrei. E eu emprestei para o Portioli fazer no SBT, Essa é a Sua Vida, a marca é minha, da Rinaldi Produções, e falando com você, eu vou, no meu programa de auditório, pode marcar, Marcinha, nós vamos fazer o Esta é a Sua Vida, e aí eu quero trazer você de novo para contar essa história, quem sabe, Essa é a Sua Vida foi sempre feito com pessoas famosas. Aqui nós podemos fazer com pessoas famosas, mas podemos fazer com pessoas também da sociedade em geral, que tem histórias lindas para contar como a sua, tá? Parabéns, mais do que tudo, pela forma com que você enxergou tudo isso e com o coração grato. Que Deus te abençoe, tá? Eu me preparo, logicamente, que eu estou um pouco tímido para falar, entendeu? Não, mas você fala muito bem. Eu vou me preparar, mas eu estou bastante tímido. Doutor, rapidinho, só vou dar um pedido, rapidinho, eu sei que eu tomei muito tempo do perdão, tá bom? De maneira nenhuma. Tem uma amiguinha que está cantando aí, a Lídia, inclusive eu fiz back para ela na gravação dela. E se eu ia chamar ela para cantar um dia no programa do senhor, é uma benção, ali que tem que correr, é uma benção. Eu vou pedir para a Marcinha entrar em contato com você e trazê-la assim com o maior prazer, tá bom? É surpresa para ela nem sabe disso que eu estou falando. Não, eu vou pedir para trazê-la assim, tá? E se você quiser vir com ela, vai ser um grande prazer te dar um abraço pessoalmente. Será o meu prazer. Tá bom? É o presentão de Deus para minha vida. Amém. Tirei aqui uma palavra para você, meu irmão. Amém. Nem li ainda, mas... E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Está aqui, ó. Que palavra bonita. Linda palavra. Amém. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, 10. Amém, pastor. Percebo isso, realmente. Cada dia eu quero morrer para o pecado e viver para Deus sempre. O nosso corpo pode viver abuso, pode viver maltrato, pode viver desprezo, pode viver tristeza, mas o Espírito vive. Por causa da justiça. Aleluia. E quando essa justiça existe, o nosso coração é grato. E é por isso que você é grato, meu querido irmão. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado. O homem pode ter um dia judiado de você, mas aquele para o qual nós vamos um dia, sempre te amou e te ama. Um beijo no teu coração. E eu também te amo em Cristo Jesus. Também, pastor. Obrigado, viu? Fica com Deus. Já não nem consegui dormir hoje, tanta alegria, viu? A alegria é minha de conversar com você e conhecer alguém grato com uma história tão rica. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E toma posse dessa palavra de paternidade, porque eu vejo uma família vasta na tua vida. Alguém que você vai cuidar muito bem, alguém que você vai poder aplicar tudo aquilo que o seu pai, na ocasião, sabe-se por que razão, e nós não vamos julgá-lo, não aplicou na época. Você vai poder aplicar tudo aquilo e muito mais que você aprendeu na vida, para os seus filhos, amando eles com todo o coração. Que Deus te abençoe.
Foi em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigadão, viu? Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijão no coração do senhor também, viu? Obrigado, querido. Manda tua amiga cantar aqui, tá? Ah, tá bom. Vai ser feito. Eu até vou com ela quando ela for. Amém. Vê se vem mesmo. Tá? A Marcinha vai marcar, tá? Tá bom, pastor. Obrigado, querido. Um beijo no teu coração. Beijo. Amanda, deixa Deus te usar. Louva que eu quero... a gente tem muito mais ainda no programa de hoje. Vai, deixa Deus te usar. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Ele tem todo o Se poder. passares pelo fogo, Uau. não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Uau! Deus fala muito comigo nesse programa. Deus usa os telespectadores para falar comigo. Deus usa os levitas, os cantores para falar comigo. Deus usa os convidados. Eu sou um homem privilegiado por Deus. Quero dizer que este hino falou muito comigo. Eu nunca sei o que vai ser cantado aqui.
Eu nunca sei com quem eu vou falar e a história que virá, mas Deus é maravilhoso, Ele fala durante todo o tempo. Nós precisamos estar com as antenas ligadas para a voz de Deus sobre as nossas vidas. Por que esse hino falou tanto comigo? Quando o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis, que ele mais te vê, chame logo esse homem, que ele tem poder. Lembra durante essa semana quando eu disse que hoje, dia 30, é o dia que vence mais uma parcela do grande compromisso que eu fiz nessa emissora de televisão? Então, eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim, porque para a glória do Senhor Jesus, mais uma vez, Deus operou milagre. Até ontem eu não sabia como Ele ia fazer, mas Ele fez de novo. O imóvel meu, que estava para ser vendido há quase um ano, e que tinha uma pessoa interessada e não deu certo, e outra pessoa interessada não deu certo, mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, se concluiu, a pessoa adquiriu o imóvel, comprou, e nós pagamos mais uma parcela para a glória do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, não dá nem para explicar. Eu acho que eu estou demorando para fazer isso. Eu tenho que fazer um diário para poder escrever os milagres, que são tantos, são tão incríveis. Aí diz assim, então você jogou fora a propriedade? Não, eu já cheguei a querer vender um pouquinho mais barato até do que eu vendi hoje. Mas você perdeu uma propriedade? Não perdi nada. Eu estou investindo no reino, nesse veículo de comunicação, que é um sonho de tantos anos, e tenho uma esposa maravilhosa, ajudadora, que diz, aonde eu assino? Bora! Em tudo Deus tem um propósito, e a minha esposa ali junto, somando, a minha família orando, e a minha família também no Brasil, que são vocês orando, e Deus opera milagre. Então, quando você tiver que passar pelo fogo, ou quando você vê o faraó atrás de você, e toda uma multidão te perseguindo, e na sua frente um mar, chama este homem para te ajudar, porque é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Esse homem tem poder, e ele diz, abra o mar, e você vai passar com as sandálias secas. Atrás de você o faraó, junto com toda uma nação querendo te pegar. Todos os problemas. Mas se você chamar ele, ele tem poder. Você passa. E tem mais, se ele quiser, depois que o mar se fecha, e que leve todos os seus inimigos, o mar vai se fechar, e os seus inimigos não vão te acompanhar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Ele disser que você vai passar, e não tem ninguém que vai te impedir de passar. Aleluia. Eu dou esse testemunho, como mais um testemunho para a glória do Senhor Jesus, porque Ele vive, e é Ele que tem me feito passar por todas as provas, e tem me ajudado durante todo o tempo. Até aqui o Senhor nos trouxe, e eu vou continuar confiando nele, e Ele vai nos dar um produto, vai nos dar meios, e vai nos mandar parceiros, e vai nos mandar empresas interessadas, para ocupar esse veículo de comunicação, que já há 2 anos, tem levado, quase 2 anos, dia 20 de novembro completa, 2 anos, tem levado a palavra, e tem levado, mais do que qualquer religião, tem levado uma programação, que valoriza os princípios éticos, morais, cristãos, e que valoriza a família. Então eu te incentivo a crer em Deus, e não olhar para a sua dificuldade, não olhar para o faraó que vem atrás de você, não olhar para o mar que está na sua frente, olhar para Deus que muda toda e qualquer circunstância, e que faz novas todas as coisas, e que te faz passar o mar vermelho, que te faz superar toda e qualquer dificuldade.